Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Aqui é Marcelino Araújo. Hoje é dia 28 de 11 de 2016, são 15 horas, 42 minutos. Esta é a leitura bíblica diária de hoje. Seja bem-vindo. Hoje eu vou ler no livro de Esther, capítulos 4, 5 e 6. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro, e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os seus camareiros, e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ratá, um dos camareiros do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu para saber o que era aquilo e por quê. E saindo Ratá a Mardoqueu à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria aos tesouros do rei pelos judeus para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã para os destruir, para que a mostrasse a Esther e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ratá e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então falou Esther a Ratá, mandando-o dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nestes 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás, só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se eu perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Sucedeu, pois, que ao 3º dia, Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que ele tem preparado. Então disse... E disse Esther: se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que ele tem preparado. Então disse o rei: fazei apressar a Amã para que se atenda ao desejo de Esther. Vindo, pois, o rei a Amã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E ser-te-á concedida. E qual é o teu desejo?
e se fará ainda até metade do reino. Então respondeu Esté e disse: minha petição e desejo é, se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre, de bom ânimo, porém vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e foi para sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos, e Zeres, sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, a multidão dos seus filhos, tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Esté a ninguém fez ir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém tudo isto não me satisfaz enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disseram Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. E então entra alegre com o rei no banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei, e achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar a mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Assim disse Amã ao rei: ponha o homem de cuja honra o rei se agrada. Tragam a ele. Para o homem cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem e a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade e apregoem diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo como disseste, faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e a coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes certamente cairás diante dele. E estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esté preparara. Fim daqui a leitura bíblica diária de hoje. Eu agradeço por sua atenção, que Deus abençoe. Seja sempre bem-vindo e até a próxima leitura bíblica diária. Tchau!